E aí, pessoal? Tudo jóia? Hoje vamos falar sobre radiciação. Eu vou começar a aula com uma pergunta. Quanto é raiz quadrada de 4? Como é que é? Já tem alguém respondendo lá em casa. São 2. Perfeito. Por que 2? Porque 2 ao quadrado é igual a 4? Acertou de novo. E por quê? Da onde veio a radiciação? A radiciação veio da geometria. Acompanhe comigo o exemplo. Nós temos um quadrado com lado valendo 2. Para calcular a área desse quadrado, basta fazer 2 elevado ao quadrado. 2 elevado à segunda potência. 2 ao quadrado é 4. Então a área desse quadrado é 4. Quando eu tiro a raiz quadrada de 4, eu estou fazendo o contrário. Eu sei que a área do quadrado é 4 e pergunto qual é o valor do lado. O lado deste quadrado vale 2. A raiz cúbica é outra raiz interessantíssima. Por exemplo, raiz cúbica de 8. 2. Por quê? Porque 2 elevado à terceira potência é igual a 8. Sabe de onde ela veio? Do volume do cubo. Logo, logo vocês vão ver com o professor Enzo alguns sólidos espaciais, dentre eles o cubo. E ele vai contar para vocês que a fórmula que calcula o volume do cubo é a aresta elevado ao cubo, elevada à terceira potência. Quando eu pergunto qual é a raiz cúbica de 8, eu sei que o volume do cubo é 8 e quero saber qual o valor da aresta desse cubo. A aresta é 2, porque 2 elevado à terceira potência é igual a 8. As outras raízes são consequências dessas duas. Acompanhe comigo a definição. Raiz enésima de A é igual a B. C e somente C, B elevado a N é igual a A. Então, quando nós tiramos a raiz enésima do número A, nós queremos saber qual é o número que, elevado à enésima potência, reproduz o número A. A é o radicando, N é o índice da raiz e o símbolo de raiz é chamado radical. Existem algumas propriedades importantíssimas para vocês. A primeira que nós vamos tratar é o produto de duas raízes. Acompanhe comigo. Raiz enésima de A vezes raiz enésima de B é igual a raiz enésima de A vezes B. O produto das raízes é a raiz do produto. Vamos ver esse exemplo. Raiz de 2 vezes raiz de 8. Eu posso colocar um único radical, dentro dele, 2 vezes 8. 2 vezes 8 é 16 e a raiz, 4. Você percebeu que a propriedade facilitou na conta. A segunda propriedade é uma consequência da primeira propriedade. É a divisão de raízes. Acompanhe comigo. Raiz enésima de A dividido por raiz enésima de B. Podemos colocar uma única raiz enésima de A dividido por B. A divisão das raízes é a raiz da divisão. Olha o exemplo. Raiz de 8 dividido por raiz de 2. Podemos escrever um único radical e dentro dele 8 dividido por 2. 4 e a raiz de 4, 2. Vamos ver mais uma propriedade. Acompanhe comigo a terceira propriedade. Raiz enésima de A elevado a M. É a raiz enésima de A elevado a M. A raiz de uma potência é a potência da raiz. Olha o exemplo. Raiz quadrada de 4 elevado à quinta. Se nós fizermos a conta, 4 elevado à quinta, vamos obter 1024. É um número razoavelmente grande para calcular a raiz, mas dá para facilitar. Este expoente 5 pode ser colocado para fora da raiz. E primeiro, nós fazemos a conta, raiz quadrada de 4. 2. 2 elevado à quinta, 32. De fato, a raiz quadrada de 1024 é 32. Só que nós chegamos ao resultado de uma maneira bem mais rápida. Vamos ver a quarta propriedade. Acompanhe comigo a quarta propriedade.
raiz enésima da raiz enésima de A. Raiz de raiz. Podemos colocar um único radical, sendo que o índice desse radical é o produto dos índices, n vezes m. Olha o exemplo. Raiz quadrada da raiz cúbica de 64. Vamos escrever um único radical, sendo que o índice desse radical é o produto dos índices, 2 vezes 3. 2 vezes 3 é 6, ficamos com raiz sexta de 64. Para facilitar, basta enxergar que 64 é 2 elevado à sexta, e a raiz sexta de 2 elevado à sexta é 2. E para fechar, vamos ver a quinta e última propriedade. Acompanhe comigo a quinta propriedade. Raiz n vezes m de A elevado a m vezes p. Notem que o índice da raiz é n vezes m e o expoente do radicando é m vezes p. O m que aparece fora também aparece dentro da raiz. Nós podemos então cancelar o m, simplificar por m dentro e fora da raiz, ficando assim com raiz enésima de A elevado a p. Vamos ver um exemplo. Raiz sexta de 2 elevado à quarta. Reparem que 6, o índice da raiz, é par. E 4, o expoente do radicando, também é par. Podemos então dizer que 6 é 3 vezes 2 e que o expoente 4 é 2 vezes 2. Cortando o 2 do índice, que está fora da raiz, com o 2 do expoente, lá dentro, ficamos com raiz cúbica de 2 ao quadrado, que é 4. Raiz cúbica de 4 é o resultado. Além dessas propriedades, você deve conhecer também a potência com expoente fracionário, racional. Por exemplo, A elevado a n sobre m. Acompanhe comigo. A elevado a n sobre m. Notem que o expoente é uma fração. Ele pode ser transformado numa raiz. Raiz enésima de A elevado a n. Notem que o denominador m foi para fora da raiz e o numerador n foi para dentro da raiz. Existe uma regra prática que ajuda você, vestibulando, a memorizar esta propriedade. Quem está por dentro, está por cima. Quem está por fora, está por baixo. Um exemplo. Você está se preparando para o vestibular, que é uma prova classificatória. Você está estudando bastante, está bem preparado. Na lista de classificação, provavelmente você estará por cima. Supondo que um amigo seu não esteja se preparando, não está estudando em casa, ele está por fora da matéria. Na lista de classificação, estará por baixo. Quem está por dentro está por cima, quem está por fora está por baixo. Acompanhe comigo um exercício. Calcule o valor de 2 elevado a 3 meios vezes 2 elevado a 5 meios. Nós podemos fazer esta conta de várias maneiras, mas eu vou usar radiciação. 2 elevado a 3 meios é raiz quadrada de 2 ao cubo. Perceba que o 3 que estava em cima da fração, o numerador, foi para dentro da primeira raiz. E o 2, o denominador da primeira fração, foi para fora da primeira raiz. O segundo elemento, 2 elevado a 5 meios, é a raiz quadrada de 2 elevado à quinta. Notem que o 5 que estava como numerador da segunda fração foi para dentro da raiz e o 2 que estava embaixo foi para fora da raiz. Ficamos agora com raiz quadrada de 2 ao cubo vezes raiz quadrada de 2 à quinta. Lembra daquela primeira propriedade que nós vimos hoje? O produto das raízes é a raiz do produto. Então nós vamos colocar as duas raízes em um único radical. Raiz quadrada de 2 ao cubo vezes 2 à quinta. Temos agora dentro desta raiz um produto de potências de mesma base. Conserva-se a base e soma-se os expoentes. 3 mais 5, 8, raiz quadrada de 2 à oitava. 2 à quarta, 16. Além das propriedades, é importantíssimo que você conheça a racionalização de denominadores. Racionalizar o denominador é um processo que retira
uma raiz qualquer que está embaixo da fração e a coloca para cima. Incrível, né? Sem mudar o valor numérico da fração. Nós vamos ver hoje apenas a racionalização da raiz quadrada. As outras, infelizmente, não teremos tempo. Para você racionalizar um denominador, você vai multiplicar em cima e embaixo da fração pelo mesmo valor, que é a raiz que está embaixo. Acompanhe comigo um exemplo. 2 dividido pela raiz quadrada de 3. Percebam que a raiz de 3 está embaixo. Nós vamos multiplicar, então, por ela mesma, em cima e embaixo. Basta montar uma nova fração na frente da primeira, com numerador e denominador iguais à raiz de 3. Na multiplicação de frações, fazemos numerador vezes numerador e denominador vezes denominador. Multiplicando os numeradores, obtemos 2 vezes raiz de 3. E os denominadores, raiz de 3 vezes raiz de 3, raiz de 3 ao quadrado, 3. Resultado, 2 raiz de 3 sobre 3. Vamos fazer mais um exemplo? Acompanhe comigo mais um exemplo. 2 dividido por raiz de 5. Agora nós temos como denominador a raiz quadrada de 5. Para racionalizar, multiplicaremos pela raiz de 5 em cima e embaixo. Lembra? Numerador vezes numerador, 2 vezes raiz de 5 em cima, e embaixo denominador vezes denominador, raiz de 5 vezes raiz de 5, que é raiz de 5 ao quadrado. Resposta, 2 raiz de 5 sobre 5. Vale a pena salientar que esta propriedade, esse método de racionalizar, só é válido para a raiz quadrada. Com isso, nós encerramos a nossa revisão das propriedades da radiciação. Até a próxima aula, estudem bastante. Um abraço.